Afinal, essa mídia é mentirosa? O mitão já começou o governo arregando? As duas coisas são muito óbvias? Vamos responder isso agora nesse vídeo. Fica aí. Rafael Cruz. Fala galera, tudo bem com vocês? Seguinte, deu uma sumida aí, né? Mais ou menos, né? Ninguém nem faz falta ainda não, né? Seguinte, o Bolsonaro no dia 1º de novembro, ele foi lá e deu um tweet polêmico. Olha o que ele falou no tweet dele. Como afirmado durante a campanha, pretendemos transferir a embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. Israel é um estado soberano e nós o respeitamos. Então, o mitão já chegou soltando isso aí, falando que ele pretendia transferir, já estava falando há muito tempo que queria transferir, uma questão de respeito, e falou isso. Só que não ficou só nisso, sabe? Porque teve umas polêmicas, muita gente não gostou disso, o mundo árabe não vai curtir, muitos falavam. E por fim, o governo egípcio cancelou uma viagem, um encontro que teria com Aloysio Nunes, que é o chanceler brasileiro aí, que iria representar lá o Brasil, para conversar. E aí as pessoas começaram a falar, tá vendo? O Egito já está tendo uma retaliação contra essa fala do Bolsonaro. E eu fiquei pensando, quem está certo e quem não está, hein? Hoje, dia 6, Bolsonaro deu uma entrevista coletiva pela manhã, ele não quis falar nesse assunto, não vou falar desse assunto polêmico, não vou falar sobre isso. Mas... No Ministério da Marinha, o pessoal perguntou ele de novo e aí ele respondeu. E aí, sabe o que ele disse? Ele falou o seguinte, questão de agenda. Seria prematuro um país anunciar uma retaliação em função de uma coisa que não foi decidida ainda. Daí fica a pergunta, quem está falando a verdade e quem está mentindo? O Bolsonaro está manobrando, falando aí que foi um conflito de agenda simplesmente e por isso que não teve esse encontro lá com o Aloysio Nunes, não foi exatamente por causa da declaração dele? Ou a mídia está mentindo, querendo criar um escândalo em cima de uma coisa que não aconteceu? O governo do Egito concorda com o Bolsonaro. Eles deram uma declaração dizendo que o governo não poderia receber o Aloysio Nunes lá por causa de conflito de agenda realmente e que iriam remarcar. Então o discurso do Bolsonaro coincide um pouco sim com a posição do governo, que estaria um pouquinho fora do que a própria mídia está falando aí. Outra coisa também que reforça essa ideia do Bolsonaro é que, pelo menos pelo que eu li, o Egito e Israel não tem uma rixa tão grande assim. Então, não teria razão para o Egito ficar tão zangado com essa mudança de embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, sabe? Mas uma coisa é nítida, os países árabes, assim, aparentemente não curtiram essa ideia, sabe? E realmente a gente sabe que eles têm assim, eles fazem uma negociação importante com o Brasil em algumas áreas aí, carne, exportações de alimentos e tal, e que sim, você arrumar briga com eles pode ser uma coisa não muito saudável para as exportações brasileiras. Até se eu não me engano, a balança comercial aí do Brasil com relação aos árabes, normalmente o Brasil sempre sai ganhando. Então, não é uma ideia muito boa ficar irritando esses árabes aí não, hein? Agora outra pergunta, o Bolsonaro tá arregando nessa situação? Eu pergunto isso por quê? Porque primeiro ele falou que ele tinha pretensão, como ele tá falando há muito tempo, de mudar a embaixada. E depois ele falou que é uma questão de respeito. E agora, sabe qual a declaração que ele deu? Que fazer uma retaliação por uma decisão que não foi definida ainda não tem sentido. Então, peraí, ele estava com uma pretensão, ele estava querendo mudar, era uma questão de respeito, e agora não tem nada fechado, sabe? Não que ele chegou ao ponto de falar que já estava decidido, tinha batido o martelo, nesse ponto ele está certo, só que ele estava mostrando muito mais vontade de fazer essa mudança e agora não, gente, calma, a decisão não foi tomada, a gente não está com essa, parece que não estava a vontade toda que ele falou desde o início, então parece que é uma regadinha assim, então. Agora, que história é essa de ficar governando o país pelo Twitter? A síndrome de Trump lá do Bolsonaro, acho que ela tá aumentando, sabe? Porque tá querendo virar um mitão do Twitter também, igual o Trump fez. E eu não sei se isso vai prestar não, sabe? Principalmente porque ele vai dar uma de Trump no Twitter, caçando chifre na cabeça de cavalo, sabe? A gente tem tantas coisas mais importantes do que mudar essa embaixada nesse momento, sabe? Eu acho que tem coisas muito mais importantes para resolver primeiro do que já sair lançando notícias polêmicas aí que vão começar, que podem, não necessariamente vão, mas podem prejudicar o Brasil, sabe? Então, eu acho que o mitão tá um pouquinho correndo da raia assim, eu acho que a mídia tá meio que sensacionalizando essa notícia assim um pouco. No fundo estão todos os dois um pouquinho certo e um pouquinho cagado também, beleza? Curtiu o vídeo, pessoal? Deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal se não é inscrito, beleza? Valeu, um abraço, até a próxima.